Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um PodSEIB, é o Encontro Educacional das Faculdades ICEIB. Eu sou o professor Márcio de Freitas e é com muita alegria que eu vou conduzir o nosso bate-papo. E nesse momento eu quero convidar você, a seguir nas redes sociais a nossa faculdade e se inscrever no nosso canal, ok? Hoje teremos como tema a formação de professores para a inclusão, reflexões a partir da prática no atendimento educacional especializado. A inclusão escolar é um dos maiores desafios e, ao mesmo tempo, um dos maiores avanços no nosso sistema educacional. Mas para que ela aconteça de fato, é fundamental que os professores estejam preparados para atender a diversidade dos estudantes. É aí que entra o papel do atendimento educacional especializado e a importância da formação inicial e continuada. Para conversar com a gente sobre esse assunto, contamos com a presença da professora Leonice dos Santos Lopes. A professora Leonice, ela é mestre em Educação Profissional Tecnológica, especialista em neuroaprendizagem e o transtorno de aprender, em supervisão escolar e coordenação pedagógica, em psicopedagogia clínica e institucional, alfabetização e letramento, biblioteconomia, gestão estratégica em saúde, graduada em pedagogia pela nossa faculdade, Faculdade ICEIB, agora é nossa colega de trabalho, olha que bacana, né? Segunda graduação em licenciatura plena em educação especial. É professora de educação básica, atendimento educacional especializado, na educação infantil. E no ensino superior na FISB, nos cursos de pedagogia e educação especial. Atua como psicopedagoga com mais de 10 anos de experiência na área da educação básica. Muito bem, então, diante desse currículo vasto e dessa introdução que fizemos, para começarmos, Leonice, você poderia explicar para a gente, de forma simples, o que é atendimento educacional especializado e qual o seu papel na educação inclusiva? Professora, boa noite, seja bem-vinda e muito obrigado pela sua presença. Boa noite, professor, boa noite a todos. Então, o AEE, né, o Atendimento Educacional Especializado, ele acontece de duas formas, né? Quanto no contraturno, quanto também no ensino regular. No contraturno, é o seguinte, o estudante, ele tem o seu horário de aula regular e ele tem durante a semana um atendimento no contraturno para poder fazer atividades específicas para poder melhorar aí o seu desenvolvimento. São estruturas mesmo para poder aprimorar algumas habilidades e desenvolver outras, né? Já no ensino regular, esse atendimento ele acontece na turma, tem um professor do atendimento educacional especializado, que é o professor de apoio, que vai estar acompanhando esse aluno junto com a turma, adaptando atividades durante a aula, com apoio do professor da turma regular, né? Então, é um trabalho assim, feito em equipe mesmo. Não que no contraturno não seja, porque no contraturno também recebe relatórios semanalmente do professor que está ali na sala regular, mas quando o professor está diariamente com o aluno na turma regular, ele tem ali um tete-a-tete ali direto com aquele professor que está em sala, né? E vai adaptar uma atividade, uma avaliação. A turma também, né? Vai poder ter essa oportunidade de estar ali desenvolvendo junto com aquele estudante que precisa desse atendimento. Esse é o atendimento educacional especializado, que ele é garantido, né, para os alunos, é um direito do aluno que tem algum transtorno, alguma deficiência ou uma superdotação. Legal, você buscou, assim, muita formação, principalmente nessa área da educação inclusiva, né? Para você, assim, o que significa formar professor para atuar de maneira inclusiva? O que você pensa disso? Então, o professor que ele vai ter o privilégio, né, de trabalhar aí com um aluno que necessita de um atendimento individualizado, né, específico para a sua necessidade, ele precisa de buscar o conhecimento, de entender a legislação,
que se pede, né? De entender também quais são os recursos que ele pode estar utilizando para poder adaptar uma atividade, uma maneira de ensinar, porque se aquele estudante não está aprendendo da maneira que está sendo passado para ele, nós temos que mudar a nossa prática, né? E nada melhor do que a busca mesmo por conhecimento, para poder entender qual que vai ser a melhor forma de aprimorar aí para esse estudante conseguir alcançar o objetivo. Talvez, durante o processo, aquele estudante ele vai ter algumas regressões, mas depois ele tem avanços. E, às vezes, faz parte do processo de acordo com aquilo que ele está desenvolvendo naquele momento, né? Porque nós temos aí os marcos de desenvolvimento e, às vezes, algum marco aquele estudante ainda não foi capaz de atingir no tempo esperado devido à sua necessidade, mas logo após ele vai atingir. Então, o professor que se dispõe a trabalhar com esse estudante, né, a se dedicar para melhoria, para poder garantir um aprendizado de qualidade também, ele está sempre ali em busca de conhecimento, sempre estudando. Lendo um artigo, buscando algum curso para poder aperfeiçoar, até mesmo algumas pós-graduações é necessário, porque a gente tem um momento ali de troca muito importante com outros profissionais da área. E aí está ali aberto a ouvir o colega de trabalho, porque às vezes tem uma coisa no meu estudante que eu não consigo perceber, mas que o meu colega percebeu, por que não ter essa troca, né? Tem uma troca ali de experiência, de vivência, né? Sim. E percepção desse aluno. São olhares diferentes, universos diferentes. Perfeito. Ótimo. E nesse processo de formação, você acha que essas formações que nós temos aí, esses cursos, né, que nós temos aí, sobretudo na área educacional, óbvio que nós estamos comentando aqui, tem dado conta de formar de sensibilizar esse profissional para atuar com essas pessoas, com tamanhas necessidades? Então, nós podemos dizer que vai muito do querer do professor também, né? Nós temos hoje muitas políticas públicas que garantem, né, esse direito para o estudante, né? E também muitas formações para os professores. Mas é importante que o professor ele esteja com vontade de aprender, porque não adianta eu estar presente ali de corpo em uma formação, mas não estar ali disposta a abrir a minha mente para poder ouvir, para poder pegar aquilo que realmente eu posso utilizar na minha prática pedagógica, no meu dia a dia, melhorando as minhas metodologias de ensino, porque vai ter coisas que para aquela faixa etária que eu estou, para aquele aluno, né, não vai ser legal, mas outras coisas que a gente vai aprender, nossa, vai encaixar bem, né? Vai conseguir suprir aquela necessidade. Então, assim, é necessário que o profissional, ele realmente queira estar ali para fazer a diferença. Porque, infelizmente, nós ainda deparamos com alguns profissionais que só estão, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer profissionais que estejam ali realmente para fazer a diferença na vida daquele estudante, promovendo uma qualidade no ensino-aprendizado dele, buscando recursos, melhorando as práticas de ensino. É doar mesmo, é doar para poder conseguir ver resultado. Sim. Existe essa situação da doação, que eu acho que é legal, e essa doação ela advém muito a partir do momento que você ama aquilo que você faz, né? A gente coloca isso muito na sala de aula, nas aulas que a gente oferece, no processo de formação aí dos pedagogos e de professores como um todo. Isso realmente assim, é preciso ter um algo mais para que você consiga realmente um resultado mais positivo. Isso é fato, né? Agora, na sua percepção, as políticas públicas elas têm dado conta de ajudar ou de ao menos assim valorizar esse profissional? Então, nós temos aí muitas políticas públicas, mas a valorização do professor, não só o professor do AE, né, de atendimento educacional, mas como professor no geral, ainda tem muito que melhorar. Isso é um fato, a gente vê diariamente, principalmente quando a gente fala do ensino público, né? Muitos professores acabam ficando desmotivados pelas coisas que acontecem. Sim.
pela falta de reconhecimento, né? Mas nós temos também algumas prefeituras, alguns estados, né? Alguns órgãos que eles vão estar deixando isso mais em evidência, sabe? Oferecendo muitos cursos, oferecendo formação, dando o apoio necessário e materiais, recursos mesmo pedagógicos, porque não é só o ensinar ali o aprendizado, é também ter esse momento de ter recurso, porque a gente percebe que vários municípios já têm salas de recursos multifuncionais. Sim, e são salas muito bem equipadas. E então isso já ajuda, assim, muito para contribuir aí na formação desse estudante, né? Para o profissional ter recursos para trabalhar. Ainda temos que melhorar muito as questões das políticas públicas, sim, temos, mas já avançou muito nos últimos anos, né? Legal, e a gente pode perceber a questão da contratação do professor, porque ainda existe lugares que demoram muito para fazer essa contratação, mas atualmente já melhorou muito essa contratação, porque às vezes o estudante ele precisava de ficar esperando até que chegasse um profissional para poder acompanhar ele. Hoje não, hoje consegue em muitos estados, né, e aqui em algumas prefeituras, fazer essa contratação imediata. Porque ali no ato da matrícula já sabe que aquele aluno vai precisar desse professor para poder estar ali acompanhando ele diariamente. Né? Então isso auxilia muito. Não, legal. Agora, uma curiosidade. Você consegue compartilhar com a gente assim, alguma prática bem-sucedida que você tenha vivenciado aí no acompanhamento do AE? Sim. Como são alguns anos aí acompanhando os estudantes? Alguns anos já, Alguns anos. Então, assim, quando eu estive trabalhando na sala recurso, no contraturno com os alunos, né, com os estudantes, e aí eu tive a oportunidade de criar painel sensorial. Esses painel ajudam muito, né, a questão da sensibilidade. Sim. Por exemplo, quando você vai atender algum aluno que ele tem restrição ali a alguma sensibilidade, que ele consegue entender que aquele painel ali é para ele, que ele consegue levar a mão, tocar, sentir, algumas coisas vai dar repulsa, outros não, e ele vai se adaptando com aquilo, se familiarizando com aquele painel, ao ponto que de repente ele chega na sala e ele mesmo dá conta de tocar, né, de sentir. Outra coisa que eu acho assim, extremamente importante, professor, é trazer a comunidade para a escola. Então, assim, se vai ter uma feira naquela escola, por que não a equipe que está ali atendendo no AEE não desenvolver algo para a comunidade conhecer? Então, já fiz vários trabalhos nesse sentido, da comunidade nem saber que existia a sala de AEE dentro da escola. Porque se eu não tenho um filho que precisa do atendimento, se eu não tenho um vizinho que precisa, se eu não conheço ninguém, às vezes eu não sei que existe essa sala para esse atendimento. E quando a comunidade ela é convidada a conhecer esse espaço, ela fica encantada e começa a divulgar. Às vezes a pessoa que precisa daquele atendimento não foi informada que naquela escola tem, né? E assim, isso é muito importante. E também, uma prática que eu acho super, assim, que vale muito a pena, que deveria acontecer mais vezes, inclusive, é quando você coloca os professores do ensino regular, né, para poder participar das coisas do movimento da sala do AE. Porque ele se sente parte, ele quer fazer a diferença também. E aí o seu trabalho começa a ter mais resultado, porque ele está lá no ensino regular, está aqui no multidisciplinar, e aí faz total diferença. E a família engajada ali é sensacional, porque o estudante ele fica sendo assistido, se ele está sendo atendido por alguma equipe de saúde, né? Você consegue trocar relatórios, consegue desenvolver, ver o que desenvolveu lá na terapia fora, o que está desenvolvendo dentro da escola. E assim ele vai conseguindo desenvolver cada vez mais. Por quê? Quando você faz ali para o aluno um quadro de rotina para a escola, ele tem a rotina da escola. Mas quando você tem um contato com a família, que você desenvolve junto com a família uma rotina para casa, ele entende que ele tem a rotina dele da escola, que ele tem a rotina dele para casa. Então ele consegue se organizar. Porque nós adultos precisamos de ter uma rotina, o horário que a gente acorda, o horário que a gente vai trabalhar, que a gente vai fazer nossas atividades.
um estudante também precisa de ter a sua rotina, precisa. a sua rotina pessoal, a sua rotina de estudo, que vai ajudar ele ali a se organizar, se desenvolver e até mesmo poder criar essa responsabilidade também dos compromissos. Ter controle do tempo, ter controle da sua formação, da sua estruturação e dos seus conhecimentos, né? Isso e mesmo. das suas tarefas. Perfeito. Pessoal, vocês estão gostando desse tema? É legal aí? Olha, participa com a gente, viu? Inscreva lá no nosso canal e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Tá ok? E pode mandar lá também, né, alguma questão, alguma coisa que posteriormente a gente responde para vocês, tá bom? Professora, me fala aqui uma coisa. Existe um distanciamento entre o AEE e as outras salas dentro da escola? O que eu estou querendo saber assim mais especificamente? O que pode ocorrer de fato para que aconteça uma inclusão geral dentro da escola, que não seja somente um trabalho isolado de uma sala para um atendimento especializado? Percebe o que eu estou querendo dizer? Quer dizer, ali tem uma sala, perfeito, ótimo, bacana, mas que essa sala esteja também com algumas ramificações dentro das outras salas, das salas ditas convencionais, e que essas outras salas também tenham ali uma entrada dentro desse espaço que é de atendimento especializado. Que desafios ou o que pode ser feito para que tenha uma maior proximidade desses espaços? Então, o que acontece? Quando o atendimento ele acontece do professor acompanhando o aluno na sala regular, o professor está ali diariamente junto com a turma. Então, ele se torna uma referência para aquela turma também. Né? Então, quando nós somos inseridos ali na turma como referência, os demais estudantes que não necessitam do AEE, eles se sentem parte, se tiver como professor ali referência, eles querem ajudar, eles querem auxiliar o tempo todo. Quando acontece no contraturno, desperta muita curiosidade dos estudantes. Sim. Por quê? Eles querem conhecer a sala. Legal. Várias vezes acontece deles pedirem para poder conhecer a sala e já conhecer e estar ali em um momento de intervalo e percebe que não está tendo atendimento, de bater lá para poder ver algum jogo, alguma coisa diferente. Por quê? Para eles é novidade, né? Olha, eu não preciso desse recurso, mas eu sei que na minha escola tem, ele existe, quero ir lá ver aquela professora, quero ir lá O que acontece ali? ver aquele painel, ver aquele jogo que tá lá. Legal. Aquele livro que é diferente. Como é que funciona? Então, isso desperta muita curiosidade, né? Legal. Então, assim, todas as vezes que eu estou em salas que são de contraturno, eu faço questão de deixar no horário do intervalo, sem atendimento, quando possível, para que, se caso algum aluno quiser ir, ele ter essa oportunidade também, né? Bacana. Não Legal. que eu vou fazer um atendimento com ele, não, ele vai ali para poder sentir aquele ambiente, né? Conversar. Experienciar. E eles têm, assim, muitas perguntas. Principalmente quando eles veem algum estudante que é atendido, que é de uma outra escola, por exemplo, e que eles percebem algo que eles não conseguiram compreender. Aí, principalmente se for estudantes menores, eles vão perguntar: mas por que ele não fala? Por que ele usa cadeira de rodas? E eles fazem esse tipo de pergunta. Principalmente quando eles têm ali entre 6 e 7 anos, que ele está movido por muita curiosidade. A gente consegue explicar para eles entender que eles também têm o direito de estar na escola, né? E aí, quando a gente fala de direito, professor, uma coisa importante a gente lembrar das legislações, mais uma vez, né? Porque desde lá da Constituição de 88 até a LDB de 93, 94, de 96, aí nós temos aí o ECA, né, que é o nosso estatuto, que vai garantir esse atendimento. Aí a gente vai ter o PNE, a lei de inclusão, tudo que garante, que abrange aí um leque de possibilidades de mostrar, olha, esse estudante, ele tem o direito dele garantido por lei, e nós vamos fazer o que agora? Garantir que ele consiga se desenvolver de acordo com aquilo que ele precisa, né? Sim. E assim, o estudante, ele tem muitas possibilidades de desenvolver quando ele é acompanhado, quando ele tem esse atendimento. Eu consegui responder sua pergunta? Sim, professor? com certeza, com certeza. E aí me vem... Bom, aí o assunto ele é muito gigante, né? A curiosidade, eu quero tentar passar para as pessoas que estão nos assistindo, quer dizer, essa realidade que você tem lá dentro da sua sala, né? Desse atendimento educacional especializado.
quais são os maiores desafios assim que você tem nesse processo de atendimento? Eu acredito muito que os desafios aparecem assim, diariamente, Sim, né? sim. Desde uma situação que às vezes eu preciso de estar ali buscando algo a mais para poder conseguir atender aquele estudante, desde muitas das vezes a falta de um material, né? Que acontece. Claro. Acontece. E aí Claro. você tem que ser o quê? Criativo. Vou criar, vou reciclar, vou adaptar, vou construir, vou pedir auxílio e vou fazer acontecer ali para aquele aluno, né? E entre esses desafios também, a gente se depara com famílias que infelizmente não estão assim tão querendo aproveitar, né? Não aproveitar que seria a palavra, talvez querendo auxiliar esse estudante com o recurso que ele tem. E aí, muita falta. Não, hoje eu não vou levar, não, amanheceu chovendo. Não vou levar não, porque o sol tá muito quente, né? E assim, são coisas que não deveriam acontecer. Sim, porque quando ele não tem esse acompanhamento regular, vamos dizer assim, ele vai regredir. Porque ele perde essa continuidade aí do ensino que ele está tendo, né? Sim. E isso não acontece só lá no EI, porque isso acontece também nas terapias fora. Então aí é um conjunto. Se ele começa a faltar ficar ausente em diversas situações, ele vai regredir, né? E ainda pensando nesses desafios, a gente pode pensar, colocar também a questão da empatia de um todo, né? Dos outros companheiros, né? De ensino. Olha, aquele estudante, ele desregulou, né? Ele precisa ali de um momento para ele. Não vamos sufocar ele, vamos dar um espaço para o estudante. Sim. E tudo isso faz parte, né? Mas assim, a busca contínua, porque muitas vezes se torna um desafio, porque se eu quero ter conhecimento, eu tenho que ir por mim mesma buscar. Às vezes, algumas vezes a gente não vai ter a presença ali de uma cartilha nova, um livro novo na biblioteca da escola, um curso de formação. Algumas vezes vamos ter, mas não é sempre. Então, muitas das vezes a gente tem que desembolsar tempo, recurso para poder aprender mais, para poder fazer uma nova aplicação ali naquela sala de recurso ou naquele atendimento regular com o aluno. Sim. E você tem feedbacks desses alunos, das famílias, que falou assim da questão da família, trazer a família e tal. Você tem tido feedbacks? Esses feedbacks, como é que eles chegam até você? De que forma? É positivo? Enfim, e isso interfere positivamente no seu trabalho? Como é que você vê isso? É fantástico, porque durante um período, a gente fica só construindo. E é uma construção lenta. Sim. Até que a gente consegue alcançar alguns resultados e ouvir retornos positivos, né? Porque se você fala com a família algo que ela pode fazer em casa, o primeiro olhar é de resistência, né? Nossa, lá, está querendo ensinar como que eu devo fazer dentro de casa, né? Em algumas outras situações, não, já é de gratidão e de querer colocar aquilo em prática, né? E às vezes aquela família que é mais resistente, quando ela se dispõe a fazer, que ela começa o resultado, ela é a primeira a chegar e avisar, né? Olha, realizei tal situação e funcionou muito bem, tá desenvolvendo, tá conseguindo, né? Tá interagindo. E assim, devagar, mas a gente recebe muitos retornos positivos. Inclusive, uma situação que eu vivenciei hoje de uma estudante que ela não é acompanhada por mim, ela tem baixa visão. Como nós estamos aí nesse período de falar da luta da pessoa com deficiência. Sim. E aí teve um teatro de bonecos na escola e depois teve também uma exibição de um documentário com uma atleta que ela é surda. Então, né, para poder fazer esse documentário, tivemos o
o recurso da intérprete de Libras, auxiliando aí, mediando essa entrevista. E aí, logo após, eu vi que ela procurou uma das professoras de atendimento para dizer, olha, aqui na cidade, onde que tem Libras? Eu gostaria muito de aprender, porque eu não sei como que vai ser no meu futuro. Hoje eu uso o aparelho, mas eu não sei, fiquei interessada. E assim, como eu estava presente no local, eu fiquei super feliz, porque a gente vê o quê? Que teve resultado. Um simples vídeo lá que ela assistiu desse documentário, ela despertou esse interesse, né? Então, assim, é o pouco que a gente faz que faz muita diferença no dia a dia, como um todo. Porque eu falo assim, que a inclusão, ela te dá o quê? Um leque de possibilidades. É muita coisa para poder ser trabalhada, ser aplicada e para poder alcançar mesmo resultado, para melhorar a vida das pessoas. Não, bacana. E tem estratégias? Que estratégias e recursos que você utiliza assim, para fazer algum tipo de adaptação, de avaliação, exercício, alguma coisa assim? Olha, gosto muito de utilizar a prancha de comunicação, porque com a prancha de comunicação, ela tem muitas imagens, então às vezes o aluno não consegue verbalizar e nem acenar. Mas ele consegue mostrar para você na prancha o que ele está querendo, o que ele está precisando, né? Então, assim, eu achei um recurso fantástico. A rotina que eu falei anterior também é um recurso muito, muito importante. Os painéis sensoriais ajudam muito. E a questão de observar, se o meu estudante ele tem uma necessidade de uma letra maior, vamos ampliar aquela atividade. Se ele tem necessidade de ter menos questões em uma avaliação ou em uma atividade, vamos reduzir o número por página, não vamos entregar tudo de uma vez. Vamos respeitar o tempo daquele estudante. E outra coisa muito importante também nessas adaptações se ele não se sente confortável em determinado lugar, vamos ver qual lugar que ele se sente mais confortável, onde vai produzir mais. Se está em um lugar que tem muito ruído, vamos transferir, deixar o mais acessível possível, confortável para ele, né? Sim. Porque esse estudante, ele precisa de conforto. Esse conforto é o que vai despertar nele mais interesse. E outra coisa super importante, professor, é o seguinte: se o meu aluno, meu estudante ali, ele gosta de um determinado personagem, determinado filme, por que não adaptar as atividades dele de acordo com aquela disciplina, com aquele conteúdo que está sendo ensinado, para aquilo que é hiperfoco dele, que ele gosta? Sim. Porque assim ele vai sentir mais à vontade, mais descontraído para poder fazer a atividade, porque ele vai se sentir fazendo parte daquilo, né? Então, assim, fazer essa troca mesmo, de buscar como que ele gosta, o que ele gosta, e adaptar para a realidade da sala de aula. Sim, sim. E você está sentindo que, você tem sentido, né, através desse trabalho bacana que você desenvolve, que as famílias, elas estão mais aceitando mais essa questão né, das pessoas com necessidades dentro do próprio seio familiar? Porque há muito a gente percebeu, né, já há mais tempo a gente percebia que as famílias renegavam, elas muitas vezes assim, elas tratavam o filho e a filha como dito assim de forma normal, né, se é que a gente pode dizer assim, mas não levando em conta a necessidade específica que ele estava tendo, né? E ali a gente deverá gravar até um outro podcast falando sobre transtornos, etc. e tal. Mas entra a questão dessas necessidades, né? Então a família muitas vezes ela renega, às vezes por não aceitar mesmo. Você tem sentido que isso tem sido um pouco mais leve, as famílias estão um pouco mais flexíveis no processo de aceitação dessas necessidades, assim? O que acontece, professor? O tempo todo, desde o período que uma família começa a gerar uma criança e a gestar, né? Ela espera o quê? Uma criança perfeita. Uma criança perfeita. O que é perfeição? Uma criança perfeito para quem? Que não tenha nada de diferente do comum. Sim. Só que quando ela descobre que esse filho nasceu e ele tem alguma necessidade especial, né, que ele tem algum transtorno, que ele tem algo, ela vive um luto. E esse luto, ele é muito difícil de ser superado. Porque até que ela entenda que vai desenvolver,
Talvez vai demorar um pouco mais, mas vai desenvolver, vai ter o seu próprio Sim. tempo. Assim como aquelas que vamos dizer que é normal, vai ter o seu tempo também para muitas coisas. Uma criança que é PCD, também vai precisar do seu tempo, né? Então, até que ela supere esse luto para poder se dispor a procurar os profissionais de saúde, as terapias, os recursos educacionais, tudo que esse estudante vai precisar quando ele entra ali para o ensino escolar dele, para a vida escolar dele, a família já passou por muita coisa até chegar, né? Quando começa lá na educação infantil, que bom, que aí a gente vê avanços mais rápido. Sim, Quando sim. começa só no ensino fundamental, demora um pouco mais. Mas devagarzinho a família vai entendendo. E muitas coisas dentro da escola, a família tem resistência. Sim. Às vezes até mesmo um preconceito embutido primeiramente na família, né? É um medo de ser rejeitado. E tudo isso que vai acontecendo ali até conseguir entender que não, que ele é um lugar de apoio. E a gente percebe que às vezes assim, é uma rejeição do próprio pai e da própria mãe. Quer dizer, rejeição não é com a criança, mas é no sentido assim, de uma negação de si próprio, né? Como se eles tivessem feito algo de errado ou algo que não deu certo. O filho, como tendo essa necessidade, muitas vezes, é culpa do pai e da mãe que não fez algo correto, né? Alguma coisa assim. Então, realmente é muito complicado lidar com essas situações. Mas, e diante dessas situações todas, o que você pensa que, de repente, pode ser feito agora, pensando aqui nós, que estamos no meio educacional do ensino superior, formando novos profissionais, como que a gente pode, quem sabe, fazer chegar até esses novos profissionais, no seu processo de formação, né, essa necessidade da família, essa necessidade dessas crianças que você está atendendo lá, né, esses anseios, esses desejos dessas pessoas. Como que você acha que a gente pode fazer aqui, dentro da academia, dentro da faculdade, para poder sensibilizar ainda mais esses novos profissionais que nós estamos formando? O que eu acho fantástico é que na minha formação fez muita diferença, e eu acredito que agora, na formação dos estudantes, que são os meus alunos, né? Sim. Fazem diferença, são os estágios. Por quê? Uma coisa é a teoria, é você ler, é você estudar, é você assistir, é você ficar ali se informando o tempo todo. Porque muito se sabe, Sim. mas pouco, né, se faz, né? Então, assim, é o estágio. Para mim, foi assim, um divisor de águas na minha vida, entender o que era a educação especial, entender o que era a educação inclusiva, quando eu fui ali a campo fazer o meu estágio. Porque é quando você vê na prática outros profissionais que futuramente poderão ser os colegas de trabalho daquele estudante, né? Aplicando atividades, aplicando metodologias, fazendo a diferença ali, e vai ter coisa que vai olhar e falar assim, olha, eu não sabia que poderia fazer dessa forma, que bacana, vem cá, amigo, ensina mais, fala mais sobre isso. E aí os relatórios. Quando você vai escrever os relatórios, você fica emocionado, porque o tempo todo você está ali observando, né? Observando, sim. Até chegar no estágio prático, você observou muita coisa, né? Então, assim, eu acho que assim, a gente tem que valorizar muito esses estágios. Que esses estágios, eles fazem a diferença. Porque eles vão além da leitura de artigo. Ele vai para a prática, para a observação e a prática. E essa prática, você começa a fazer quando você se torna o profissional que vai atuar. Você fala, nossa, eu lembro que lá naquele estágio o professor fez dessa forma. E aí, de repente, você começa a receber estagiários. Eu tenho o maior prazer de ter estagiários nas minhas turmas, seja elas do ensino regular, seja elas da educação especial. Sim. Porque eu acho assim fantástico a gente ter a oportunidade de mostrar para o outro aquilo que você está fazendo está dando certo. Sim. Não é tudo que vai dar certo, não. Tem coisa que você vai ter que aprimorar. Mas quando você tem essa oportunidade de mostrar para o outro, olha, isso aqui eu faço, dá muito certo. E aí, de repente, passa algum tempo, ele conta para você, olha, apliquei dessa forma e deu muito certo. E você fala, nossa, que bacana, né? E são casos diferentes, porque cada pessoa, cada indivíduo, né, é único. Aquilo que você faz como estudante, às vezes com o outro não vai funcionar.
né? E isso não só na educação especial, isso de maneira geral. Mas na educação especial, mais ainda, pelo fato que a necessidade de um é diferente da necessidade do outro, Com né? certeza. E essas práticas, elas vão melhorar a formação dos professores. Então, assim, pra galera que tá chegando agora aí, né, jovem, feliz aí, todos, assim, animados, né, em busca de conhecimento, e o que eu falo, professor, é isso. Não pule a etapa do estágio, porque ela é muito importante. Bacana, vivencie mesmo e suga ao máximo, né? Principalmente daquele profissional que está lá acompanhando, né? Sim. Tem toda a experiência ali, bacana. E sobre as tecnologias? Nós estamos hoje, o boom é tecnologia para cá, tecnologia para cá, para lá, né? Essas questões das tecnologias digitais, das inteligências artificiais, enfim. As tecnologias assistivas, elas têm te proporcionado um conforto a mais para o seu trabalho? Como que você tem visto isso? Sim, as tecnologias assistivas, elas ajudam muito, 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 auxiliam muito. E hoje a gente tem tanto recurso, por exemplo, vários sites que têm atividades, jogos, muitas coisas interessantes para poder adaptar. E que são até mesmo sem custo, são gratuitos. Então, assim, você não vai precisar de ter que pagar um aplicativo X. Não, tem os pagos? Tem muita coisa paga legal? Tem, mas tem muita coisa que você consegue acessar de uma maneira sem ter o custo, que vai auxiliar muito, né? Para o ensino aí do estudante. E essas tecnologias assistivas, ela vai muito além da internet, né? A gente também tem o quê? Materiais que já vêm adaptados. E quando eu falo assim, tô sem recurso para poder... A escola não oferecer um recurso de um material que foi ali desenvolvido por uma fábrica e tal. Mas se eu consigo acessar algum meio de internet, assistir algum vídeo e aprender a construir um material... que usei ali um reciclável e deu certo. Com material alternativo. E se deu certo, se tá funcionando? Sim. Se tá funcionando, que bom. Pronto. Senão, a gente vai adaptar aquilo para um outro, isso, né? Verdade. Mas, assim, essa tecnologia tem ajudado muito, né? E hoje, a meninada aí, eles são super atentos à internet. Então, de repente, você faz uma pergunta e você manda ela como um exercício de casa... Ele chega para você já com aquela resposta e mais outra coisa que viu na internet. Sim. E aquele diálogo ali vai aumentar e a roda de conversa vai ficar mais interessante ainda. Por quê? Hoje tem muito acesso, né? São poucas as pessoas que não têm acesso à internet. Né? E de um modo geral, quer dizer, cria-se a partir de tantas experiências que você apresentou, expectativas. E que expectativas você tem para o seu trabalho? Para esse atendimento educacional especializado? Quais as expectativas que você tem, não só dentro lá da sua sala, mas para essa área de atendimento educacional especializado? Eu acho assim, promover algo que torne o mundo mais acessível e melhor. Para todos. Para todos, né? E aí vai além dos estudantes que eu atendo, vai além das escolas que eu trabalho, vai além dos estudantes do ensino superior, né? Porque deixar um mundo que seja mais acessível, eu acho que seria, sim, o ideal. Porque quando eu penso, sentir na pele mesmo aquilo que o outro passa, porque eu consigo enxergar e consigo ouvir um exemplo, né? E se eu não tivesse aqui, se eu estivesse aqui falando com o senhor o tempo todo sem conseguir ver, né? Ou sem ouvir, né? Se tivesse ali alguém fazendo pra mim, eu daria conta. O que eu precisaria? Então, assim, são anseios. Eu busco estudar mais ainda sobre. Ainda acho que estudo pouco e quero estudar mais para poder conseguir atender melhor as pessoas, né? Os estudantes que chegam para mim. Inclusive, professor, eu acho uma coisa importante que nós deveríamos ter feito no começo, mas eu acho que nunca é tarde, é fazer a nossa audiodescrição. Perfeito. De como nós estamos. Sim, né? Perfeito. Então, eu vou começar. Perfeito. Eu tenho uma pele morena clara, meus cabelos são castanhos cacheados, eu estou com óculos em tons de rosa e marrom.
e estou vestindo uma camisa de mangas no tom de bege. Perfeito, perfeito. Eu também tenho uma pele clara, né? Amorenada, olhos verdes, tenho um óculos, estou de óculos também, um óculos com uma armação mais marrom, né? Um tom de marrom. Estou vestindo um blazer preto, uma camisa branca, e o meu cabelo é bem branquinho, assim, já está bem branquinho. Desde os 11 eu tenho bem cabelo branco, então vem ao longo do tempo pintando ele de branco, que é muito difícil. Mas enfim, mas bacana, bacana. Muito bem, tem algo assim que você gostaria de dar como dica para esses profissionais, né, que estão aí em processo de formação, esses nossos alunos da pedagogia que estão aí nos assistindo e pessoas que têm alguma ligação com essa área, né, que seja como pai, como familiar, como um parente ou como um conhecido, né, de pessoas que têm essas necessidades. Que dica que você daria? O que você falaria para essas pessoas? Olha, o mais importante de tudo é não desistir. É buscar o conhecimento, se não sabe, não ter vergonha de perguntar, né? E aperfeiçoar cada dia mais. Vai ter dia que a gente vai errar, somos humanos, e buscar ali aprender cada dia mais. E quem tá aí na área acadêmica, estudando aí, gente, não desistir mesmo, porque o cansaço vai vir, claro, o desespero com a quantidade de coisas para fazer, porque o nosso dia a dia, a vida não é só estudar, né? Tem outras coisas também. E saber dosar essa questão de ter o seu momento de lazer e o seu momento de estudo, porque equilíbrio é muito importante na fase de formação. Para as famílias, não desistir, buscar conhecimento, se informar, conseguir auxiliar aí o seu familiar que precisa de um recurso diferente. E assim, se alguém tiver alguma dúvida sobre, pode colocar aí na caixinha, né, professor? Isso. Porque assim que possível nós vamos conseguir estar respondendo. Com certeza. Inclusive, na faculdade, ICEB sempre tem serviços sociais, né? Como eu sou lá, eu acompanho, né? Que auxilia muito as pessoas da comunidade, né? Sim. Com recursos, informações. E nós, enquanto professores, eu pelo menos, né? Fico muito satisfeita quando chega alguém de fora e pergunta algo sobre como podemos fazer para poder conseguir tal benefício, ou então um atendimento, algo do tipo. Porque tem muita coisa que é particular, mas tem muita coisa que é oferecida também pelo SUS, né? Sim, e assim, não perder essas oportunidades. Claro. Porque é uma forma de melhorar mesmo a qualidade de vida de quem precisa, né? E os estudantes, gente, foquem aí nos estudos, porque parece que 4 anos é muita coisa, 5 anos é muita coisa, mas não, passa muito rápido. E de repente, se você começar hoje, tá com vontade de estudar, se começar hoje, mas daqui 5 anos não, mas daqui 5 anos já vai estar formado. Se você não começar hoje, daqui 5 anos vai ser 5 anos do mesmo jeito. Então, assim, corram atrás dos seus sonhos, não desista, né? Bacana. Isso. Bacana, não, show de bola. Nossa, excelente a mensagem, acho que a gente tem que tocar mesmo no coração dessas pessoas e fazê-las perceber que com as tecnologias, sobretudo as digitais que estão chegando, a gente percebe que as pessoas estão se sentindo mais acomodadas, né? E estão deixando de lado aquela questão do esforço. Quer dizer, é preciso se esforçar, porque é através do esforço que você consegue realmente uma progressão, né? Não é o conforto que te promove. A gente sempre comenta isso, né? Então isso é muito importante, a gente tem que realmente se esforçar, né? Ter aí um momento de batalha, de luta para dar valor, ter valor e criar essas experiências e esses conhecimentos tão importantes, né? Nossa, gente, olha só, bacana demais, né? Essa temática é gostosa e dá vontade de você ficar aqui horas e horas e horas e já estamos chegando aí no final do nosso episódio, do nosso bate-papo de hoje, né? E aí, se você quiser fazer a sua última consideração, fica à vontade. Professor, eu primeiro quero agradecer, né, pelo convite. Obrigado você. Porque essas oportunidades de falar sobre o AE, para mim, eu valorizo muito. E espero que eu tenha conseguido contribuir aí com o pessoal, com todos que estão
nos assistindo. Sim. E que tenha plantado aí uma sementinha do desejo de conhecer mais sobre a legislação, conhecer mais sobre o AE, né? E é sobre isso, né? A gente aproveitar as oportunidades para poder fazer cada dia um mundo melhor, né? Gratidão. Gratidão também, né? A gente está aqui chegando no finalmente do nosso bate-papo de hoje. Hoje falamos sobre a formação de professores para a inclusão e refletimos sobre as práticas do atendimento educacional especializado, né? E com isso eu quero agradecer muito, né, a sua participação, professora Leonice, antiga aluna e agora colega de trabalho, não só na profissão, mas também na nossa casa, FISB, né? Na nossa casa, Faculdade SEIB. Que bom tê-la aqui com a gente e trazendo essa experiência grandiosa que você tem de prática, de mão na massa, lá na escola, para o processo de formação dos nossos pedagogos aqui. Isso, nossa, bacana demais, né? Enriquece muito o processo de formação da galera. Quero agradecer muito a você que está aí, né, nos assistindo, nos ouvindo, né? E dizer que a gente está lá na FISB, né, na Faculdade SEIB, à disposição. A gente fala FISB porque é a Faculdade SEIB em Betim, tá? Que é a nossa sede, né? Então, na cidade de Betim, Minas Gerais. E quero aí agradecer também a nossa comissão técnica, as pessoas que estão, né, sempre por trás de todo esse aparato de coisas que a gente traz, né? Fica por trás e a gente não consegue enxergar. Muito obrigado também. E obrigado à Faculdade SEIB pela oportunidade da gente estar sempre assim, trazendo pessoas legais, gostosas, com papos cada vez mais gostosos, mais prazerosos e, além disso, principalmente, né, que nos incita a aprender e a nos formar e a crescer e nos desenvolver cada vez mais, né? E se você quiser, né, saber mais sobre esse assunto ou sugerir temas também, olha, siga-nos lá nas redes sociais, tá? E inscreva no nosso canal, tá bom? Um forte abraço a todos, a todas e até o próximo encontro, se Deus quiser. Até o próximo Pod SEIB. Tudo de bom. Tchau, tchau.